Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Meu nome é Bruno Huberman, sou professor do curso de Relações Internacionais e esse é mais um episódio do programa Terra em Transe. Dando sequência, né, aos nossos episódios, discussões que estamos tendo nesse ciclo sobre o imperialismo dos Estados Unidos na Guerra Fria, né, nós vamos hoje tratar sobre os 70 anos do fim da Guerra da Coreia, né, que selou a divisão, né, entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, né, no contexto ali do início da Guerra Fria e após o fim da Segunda Guerra Mundial. Para falar sobre esse assunto, eu tenho como convidado o professor Fernando Pureza. Fernando Pureza é professor do Departamento de História da Universidade Federal da Paraíba e recentemente lançou um livro intitulado História da Ásia, né, em que o professor ele traz, né, busca preencher, na verdade, uma lacuna, né, na nossa literatura, né, muito poucas pessoas estudam contemporaneamente ou historicamente, né, a Ásia, embora, né, a gente pode discutir um pouco sobre mudanças recentes também nisso. Obrigado pela presença, Fernando. Prazer ter você aqui. Obrigado, Bruno. Agradeço pelo convite. E, bom, diante da efeméride, né, da discussão da, da paz forçada que foi construída a partir da Guerra da Coreia, né, uma paz incompleta, é legal a gente fazer essa discussão assim de forma bem sintética, porque o livro também se propõe a ser uma síntese, né? E, enfim, abrir para que especialistas também entrem no debate, que a gente tenha uma coisa assim um pouco mais ampla, né? Não ficar tão encapsulado e poder discutir com um público mais amplo, assim possível. Beleza. Então, eu gostaria de começar te perguntando, né, o que levou ao início da Guerra da Coreia, exatamente? Uhum. Bom, manias de historiador que a gente acaba voltando muito mais para o passado do que as pessoas querem, né? Às vezes, quando nos perguntam. Mas eu vou tentar resumir a questão da Guerra da Coreia com um problema que é anterior, de fato, que é a ocupação imperialista japonesa. A partir de 1910, após, enfim, 15 anos de assédio constante do Império Japonês sobre a Coreia se torna efetivamente colônia do Império Japonês em 1910. O Japão mantém seu domínio de uma forma muito violenta sobre a sociedade coreana, impõe uma série de costumes, a sua língua, o seu credo religioso oficial, e por conta disso, claro, né, vai criando toda uma situação de tensão, né, entre esse povo colonizado coreano em relação ao seu dominador, o Japão. Por conta, acelerando um pouco esse processo, né, e por ocasião da Segunda Guerra Mundial, a expansão do Império Militar Japonês, né, ele acaba entrando em antagonismo direto contra as potências imperialistas do Ocidente, a dizer, com a Inglaterra, com a França, com a Holanda, e depois, claro, com os Estados Unidos por conta do ataque de Pearl Harbor. À medida que o Japão, né, passa a se tornar um problema para o Departamento de Estado americano, à medida que, ao contrário da Alemanha e da Itália, o Japão ainda não apontava para uma rendição incondicional no decorrer da guerra, ali em 45, né, nos últimos meses da guerra, tem toda a história, inclusive, do filme aí, né, do Oppenheimer. Uma das questões que se coloca para o Departamento de Estado americano é a urgência de resolver o conflito antes que a União Soviética deslocasse tropas para o conflito asiático. Então, por conta disso, daí é um dos motivos que justifica, na concepção americana, o uso das armas nucleares. E, claro, uma exigência cada vez maior sobre os chefes de Estado japoneses para que eles aceitem uma rendição incondicional perante os Estados Unidos, né, deixando muito claro que uma rendição incondicional com a União Soviética, naquele momento, poderia acarretar uma série de outras questões. O problema é que entre a rendição japonesa, as bombas atômicas e efetivamente daí o acordo de paz que é selado entre Estados Unidos e Japão, entre os aliados e o Japão, a União Soviética de fato entra no conflito e ela começa a partir da Sibéria. E na Sibéria ela vai descendo para o que é o território chinês da Manchúria e vai descendo também em relação à Península Coreana, né? Todas elas naquela época ocupadas pelo Japão. Então há um movimento no norte da Coreia, né, muito evidente de
de tropas soviéticas tentando arregimentar líderes chineses, líderes coreanos para lutarem contra os japoneses, enquanto, por sua vez, os Estados Unidos já está fazendo, enfim, coberturas aéreas, bombardeios em Tóquio e, claro, lança as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. Né? Então, o impasse que já se cria aí, já em 45, né, no final da Segunda Guerra Mundial, é basicamente do norte, que está mais próximo da União Soviética, enquanto no Japão, os domínios japoneses mais próximos estaria sendo agora ocupado pelos americanos. Né? E o caso da Coreia, ele é uma espécie de um problema, porque não havia ainda uma determinação muito clara entre as grandes potências sobre o que aconteceria com os territórios ocupados pelo Japão. Muitos desses territórios que foram ocupados no decorrer da Segunda Guerra, eles eram de colônias, como Inglaterra, Holanda, França, né? O caso do Vietnã, o caso da Indonésia. Então havia um sentimento de retornar para a metrópole original. Mas esse não era o caso da Coreia. Né? Então, por conta disso, havia uma espécie assim, de um impasse. E esse impasse acabou acarretando, né, digamos assim, numa partição política da Coreia entre 45 e 1950 em três facções. Né? No norte, havia o Exército Popular Coreano, liderado por Kim Il-sung, que era, de fato, vinculado à União Soviética, então, enfim, estava regimentando um processo de libertação do Japão por vias militares, né? Então, enfim, era uma guerra popular, como se chamavam, né? Havia dentro da sociedade coreana, no norte e no sul, comitês populares coreanos que, apesar do nome, né, eles eram muito mais tentativas de expulsar os japoneses e criar alguns sistemas de autogoverno municipal, local, estatal, às vezes mais avançados em termos de política econômica, né, mais igualitários, às vezes mais conservadores, mas efetivamente instituições coreanas. E no exílio da Coreia, e que depois vai se vincular à região sul, a gente tem um empresário intelectual coreano no exílio, que é o Syngman Rhee, que vai ser apoiado pelos Estados Unidos e que vai começar a lançar uma campanha pela sua presidência na Coreia, e nesse meio tempo, claro, vai tentar regimentar as forças mais conservadoras. Né? Então, entre 45 e 50, esses três campos basicamente vão entrando num estado de constante tensão, por conta do poderio militar, né, da própria Guerra Fria. O Exército Popular da Coreia e as forças do Syngman Rhee, eles passam digamos, a ocupar militarmente os seus territórios, né, enfim, fazem um controle militar de fato, e começam um processo de expurgar inimigos, né, do seu campo, né, na sua alçada territorial. Então, assim, há processos de massacre contra comunistas na Coreia do Sul e há julgamentos sumários contra latifundiários e colaboradores do governo japonês na Coreia do Norte. Né? O impasse maior vai se dar ali por volta de 48, 49, né, quando o Syngman Rhee vai se declarar, por meio de uma votação muito suspeita, ele vai se declarar presidente da Coreia, de toda a Coreia. Né? E o movimento em sequência, quando Kim Il-sung, o líder do Exército Popular Coreano, ele vai se declarar, então, o presidente da Coreia também. Então, assim, diante dessa divisão de poder, ela invariavelmente acaba levando ao conflito militar, né? E que, enfim, ele estoura inicialmente como uma questão local, mas que rapidamente ele digamos assim, ele se caracteriza por já ser um conflito específico da Guerra Fria, né? Porque é isso, de um lado você tem um exército que é mantido, patrocinado, financiado pela União Soviética, e do outro, as forças militares do Syngman Rhee, elas são nada mais do que um exército quase privado, ligado aos interesses dos militares americanos. Né? Então, assim, esse é o contexto que leva ao conflito militar de fato, né? Que daí, claro, vai marcar depois a divisão das Coreias. Fernando, você sabe dar uma dimensão do que foi em termos, né, da violência, a tragédia em termos de mortes, refugiados, esse tipo de coisa? Tenho como dar, assim. Porque daí a gente tem, na verdade, tem uma série de dados que são bastante impressionantes, né?
o cálculo mais ou menos estimado é de que de 30% a 60% da Coreia do Norte, durante a guerra, ela foi completamente destruída. O que envolve a destruição, principalmente de infraestrutura e tudo mais, de uma região que era até bastante industrial, né? Enfim, a colonização japonesa usava esse norte da Coreia para fazer a ponte do domínio com a China. Mas mais do que isso, né, o número de mortes em si é bastante assombroso já para o conflito, né? Se fala algo em torno de 1,5 milhão de norte-coreanos, 1 milhão de sul-coreanos, mas isso vai entre civis e militares, né? Então, assim, o número pode chegar a 3 milhões de mortos entre os dois lados, né? Tem esses casos ainda, porque, claro, no caso da Coreia do Norte, era um exército muito mais, como eu poderia dizer assim, muito mais de infantaria e de tanques, enquanto o apoio militar americano era o dos bombardeios. Então, tem casos muito específicos, por exemplo, de aviões militares americanos fazendo missões de bombardeio em posições da Coreia do Sul, meio que indiscriminadamente, né? Esses usos indiscriminados da força, principalmente por conta das tropas americanas, ele ficou muito notório por conta da estratégia do general MacArthur, né? O Douglas MacArthur, que era general americano, que ele se torna o responsável pelo governo de ocupação no Japão, e ele é um entusiasta do uso de armas nucleares para resolver os conflitos, né? Então, assim, ele vai defender, em inúmeras ocasiões, a necessidade dos Estados Unidos promover um ataque nuclear à Coreia do Norte, né? E mesmo diante do fato inegável de que a península, sendo pequena e não havendo grandes barreiras naturais, um ataque nuclear no norte certamente teria impacto também no sul, né? Então, assim, havia uma preocupação em relação a essas estratégias, mas que muitos dos americanos, pelo menos desses militares americanos, desses altos oficiais, eles entendiam como parte da estratégia mesmo, né? De terra arrasada que deveria ser feita. Do lado soviético, havia um entendimento, contudo, de que, olha, o Exército Popular Coreano ele vai avançando, vai fazendo suas atividades de guerrilha, mas a União Soviética não tem condições de manter uma guerra por muito tempo, por conta do próprio desgaste que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Então, há uma tentativa dessa diplomacia soviética de tentar conter os avanços norte-coreanos, tentar chegar em acordos de paz com o Sul, e que a coisa vai ganhar um caráter um pouco mais... Desculpa, bateu uma porta. A coisa vai ganhar um caráter um pouco mais, digamos assim, mais drástico quando efetivamente a China, a República Popular da China, também entrar no conflito do lado da Coreia do Norte, né? Por quê? Porque daí, enfim, a China vai prover um apoio logístico e militar, pensando na importância de tirar os americanos de perto, né, do seu próprio país, considerando a proximidade da Coreia em relação à China, né? Ainda na esfera dos números, né, e a gente tem assim alguns dados mais assombrosos, mas tem os mortos de fome, né? Enfim, tem casos terríveis, na verdade, porque mesmo depois da destruição da guerra, né, tão grande, tão impactante, que mesmo depois, quando há um acordo de paz costurado a partir de Genebra, começa um processo, na verdade, de reconstrução, e a fome vem e ela é destrutiva na Coreia do Norte. Então, fala assim, centenas de milhares de pessoas que vão morrer no pós-guerra ainda também, por conta da gravidade, do grau de destruição que houve nesse processo de uma guerra que, enfim, como eu disse, começa como uma guerra local, e que daí, claro, a escala dela é, enfim, absurda, né, em certa medida, porque é isso, ela transcende essas fronteiras da própria Península Coreana. Fernando, deixa eu voltei. Fernando, eu ia te perguntar justamente da China, mas acho que você já respondeu. Se quiser falar um pouco do papel mais da China, Claro. pode falar, mas eu queria, em conjunto assim, do papel da China, eu queria também, né, ouvir de você, porque o seu relato me remete muito tanto aos acontecimentos mais tarde do Vietnã, né, e os massacres e números assombrosos também,
como você coloca, né? E também aos ataques anteriores da Segunda Guerra, como você colocou, né? Uhum. A gente vê, né, nesses conflitos, né, uma capacidade destruidora, né, e disseminadora que talvez a gente nem veja nos conflitos contemporâneos mais, né? Uhum. De mortes, de destruição, uso de bomba atômica, a possibilidade do uso da bomba atômica, né, que hoje em dia é um tabu, né, naquela época não era tanto, né? Uhum. E eu queria, além de você comentar isso que eu coloquei, ouvir de você como essa guerra está localizada na ascensão imperialista americana, né? Uhum. Porque eu estudo o Oriente Médio, né? Questão palestina e Israel particular, e do meu ponto de vista ali, que estuda o Oriente Médio, a Guerra do Sinai, a campanha do Sinai em 54 vai ser o marco, né? Quando os Uhum. Estados Unidos vai lá e interrompe as ações imperialistas britânicas e francesas, né? E assume o protagonismo das ações ali na região em contradição com a União Soviética, né? Uhum. E eu queria ver de você como você vê, né? Porque a Segunda Guerra é essa grande vitória que marca, né, a ascensão americana, e logo depois tem o Vietnã, que é a grande derrota americana na Guerra Fria, né? Eu queria Sim. de você comentar um pouco isso. É muito curioso, na verdade, porque, se a gente voltar para a Segunda Guerra Mundial, né, eu acho que é um momento que cabe, né? Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, claro, tem as bombas atômicas, que são os grandes marcos, né? Hiroshima e Nagasaki, mas antes disso já há uma política, já em 45, de bombardear Tóquio e outras grandes capitais com o máximo possível de tonelagem. Então, assim, é para destruir mesmo os civis, essa ideia da destruição civil, né? Isso não é propriamente uma invenção americana, mas é da lógica que esses conflitos, principalmente depois da Primeira Guerra Mundial, né, eles vão ganhar. Essa ideia de que, olha, para vencer uma guerra dentro desses moldes, digamos assim, de uma produção em massa, né, não só capitalista, mas produção em massa, é preciso destruir o parque industrial, as fazendas, fábricas, cidades, destruir a capacidade de reestruturação econômica desses países. Então, assim, em vez de focar na guerra nas trincheiras, como é na Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial ela passa a ter esse movimento de, olha, preciso destruir de uma forma em conteste a capacidade de recuperação econômica desses países. Então, isso passa a tornar um ponto estratégico comum de todas as nações, na verdade, que estão envolvidas no conflito militar. E, por conta dessa lógica, se justifica esse uso ostensivo de armamentos americanos, como bombas, bombardeios, bombas nucleares, inclusive, com essa finalidade, né? E aí é muito interessante, porque daí, claro, você falou do Vietnã, a gente sempre tem aquela imagem muito clara, por exemplo, da guerra do Vietnã, dos americanos usando napalm, né? Que inclusive é uma arma que eles começam a utilizar pela primeira vez na Guerra da Coreia, né? Como arma bélica. Mas o uso do napalm, ele, ainda que muito violento, ele não pode deixar de falar também, no caso do Vietnã, sobre o uso de desfoliantes químicos, né? Que eles tinham como finalidade destruir a cobertura vegetal do Vietnã. E daí era dois, digamos assim, dois pontos importantes, né, para os americanos. Destruir a cobertura vegetal de uma guerrilha, né? Então, assim, dificultaria as ações deles de se esconder na floresta, né? Criar núcleos, criar armadilhas e tal para os americanos, e ao mesmo tempo destruía a capacidade produtiva rural de um país que é eminentemente rural naquele momento. Né? Então, assim, está dentro dessa lógica. Por que eu acho que isso é curioso? Bom, porque nenhum desses conflitos, seja a Coreia, seja o Vietnã, eles ocorrem dentro do território americano. Né? Não há nenhum movimento desses países de destruírem, por exemplo, a capacidade produtiva americana. Então, assim, os Estados Unidos conseguem prover essa lógica de guerra, e depois da Guerra Fria ele vai conseguir prover em escala global, né? Depois da Guerra Fria, perdão, não, depois da Segunda Guerra Mundial. Ele vai conseguir prover isso em escala global, né? De tal forma que, enfim, nenhum outro país tem a capacidade que os americanos têm de empregar esse tipo de guerra em praticamente todos os continentes, nem mesmo a Inglaterra, que era o antigo império, né? A Inglaterra já no século XX ela não vai ter condições de fazer esse grau de destruição.
né? Então, para mim, pelo menos, uma das coisas que mais chama atenção em termos assim dos impactos militares, né, dessa questão do que isso resolve em relação ao imperialismo americano do século XX, principalmente em relação à Ásia, mas não exclusivamente, é que há um entendimento muito claro do tipo de lógica de guerra que precisa ser empregado, né? Que é basicamente esse sufocamento econômico. Começa pelas sanções, começa pelos bloqueios, pelos embargos, pelos organismos internacionais, mas se nada disso surtir efeito, o tipo de guerra que a gente vai empreender é também uma guerra da destruição da capacidade de produção civil. De produção civil que, claro, se converte em produção militar em tempos de guerra, né? Então, assim, há sempre esse entendimento e que ele, claro, alguém poderia questionar até que ponto isso hoje não continua, ainda que por outros meios, né? Mas o entendimento é sempre esse, né? De uma espécie de um sufocamento econômico que pode ser feito de várias formas e, enfim, chegando inclusive às formas mais drásticas desses ataques indiscriminados contra a população civil. Você mencionou essa guerra econômica, né? Eu queria te perguntar em torno justamente, acho que, né, dos desdobramentos econômicos, políticos e sociais e raciais depois do conflito, né? Porque a Coreia, a Ásia, de uma forma geral, era uma região, né, que sofreu com o imperialismo, o colonialismo, portanto, uma região subdesenvolvida, né? E o conflito tinha essa característica de aprofundar o subdesenvolvimento, né, como o bom colonialismo sempre fez, né, de aprofundar o subdesenvolvimento e retirar qualquer capacidade de, uma vez independência, eles alcançarem o desenvolvimento, né? Né, a gente olhando, por exemplo, para essa dinâmica Coreia do Sul, Coreia do Norte atualmente, né, a gente tem a Coreia do Sul, né, como o exemplo de nação que superou o subdesenvolvimento, em certo sentido, com grande apoio americano, né, se tornou uma grande nação industrial ali, que tem essa aliança atualmente com o Japão, nessas rivalidades que estão esquentando, né, ali no leste da Ásia com a China e tudo mais. E por outro lado, a gente tem essa representação da Coreia do Norte enquanto o lugar mais exótico, digamos assim, os lugares mais exóticos no sentido colonial, né, do termo, né, que a gente vê nessas reproduções da mídia, dessas notícias absurdas que surgem da Coreia do Norte, que vem, por um lado, obviamente, né, do fechamento deles mesmos, né, e, por outro lado, de um orientalismo, né, da mídia ocidental, do Ocidente de uma forma geral, né? Então, gostaria de ouvir de você, né, essa dinâmica, né, que foi própria da Guerra Fria, né, mas que se mantém, em certo sentido. Né? A Guerra Fria não acabou, por esse lado não acabou, né? Assim Sim. como em vários conflitos a Guerra Fria não acabou, né? Palestina, Coreia, enfim, né? Eu gostaria de ouvir de você um pouco isso. Estava até pensando agora, sabe, porque no caso específico da Coreia do Norte, acho que a gente tende a ver, e você falou muito bem, né? Existe uma caricatura da Coreia do Norte, muitas vezes na imprensa, e que tem a ver com o fato de que, sendo um país muito fechado, as fontes de informação vêm, na maioria das vezes, de detratores. Né? Então, assim, é relativamente normal. E muitos desses detratores trazem consigo informações que são super importantes para entender a lógica, a dinâmica de um país que, enfim, ele se fechou muito nas últimas décadas. Mas esse momento de se fechar, na verdade, ele se dá também porque a Coreia do Norte, já durante a Guerra Fria, ela rompe com a União Soviética e com a China em vários momentos. Ela mantém uma espécie de uma posição de autonomia em relação ao que seria talvez um bloco socialista. Ela não vai aderir a nenhum lado específico na ruptura sino-soviética, e ela vai manter uma certa autonomia na qual ela se sente, digamos assim, empoderada para fazê-lo. Né? Então, até meados dos anos 70, a Coreia do Norte, por conta dessa postura mais terceiro-mundista, ela consegue digamos assim, um campo de desenvolvimento econômico que a Coreia do Sul ainda não tinha. Né? Então, assim, até meados dos anos 70, até o início dos anos 70, a Coreia do Norte é, em certo sentido, mais desenvolvida economicamente do que a Coreia do Sul. Qual é o ponto de virada? Bom, tem vários pontos, né? Acho que o primeiro ponto é
a ruptura do esquema de Bretton Woods, na verdade, né, e que, em alguma medida, cria essa dinâmica de uma moeda global, dolarizada, que vai dificultando cada vez mais digamos assim, o sistema de trocas internacionais de países que, enfim, né, não estão dentro da esfera de influência americana. Por conta disso, né, a Coreia do Norte começa a ter maior dificuldade com esses empréstimos e tudo mais, e, para piorar, em certa medida, ela começa, no final dos anos 70, início dos anos 80, a ter uma série de tensões, redobradas tensões com a Coreia do Sul, que na época é uma ditadura militar também, por conta, enfim, de disputas territoriais e tal, e começam processos de sabotagem, de espionagem e até mesmo de ataques terroristas promovidos pela Coreia do Norte, que é suficiente para governos americanos, principalmente da era Reagan, depois na década de 80, a bloquear completamente a Coreia do Norte desse sistema internacional. Então, assim, ela tem muita dificuldade de conseguir crédito, a indústria, o que tinha de capital, meio que volta a patamares do período pós-guerra da Coreia, e que daí, por conta disso, claro, daí a gente começa a ver, nesse mesmo momento, a Coreia do Sul deslanchando, né? A economia sul-coreana, ela entra num boom de concentração de capital e tudo mais, ligado principalmente a essas parcerias com os Estados Unidos, e que daí descola. A Coreia do Sul ultrapassa a Coreia do Norte, já no final dos anos 80, e daí, claro, ela se digamos assim, ela desponta como uma potência econômica na Ásia, né? Com todos os problemas do que isso envolve, claro, né? De estar ainda em situação de certa dependência em relação à economia americana, né? Inicialmente, pelo menos, uma relação de dependência com o capital japonês também, né? Mas que, enfim, vai permitir esse descolamento e vai construir essa ideia, então, de uma Coreia do Sul desenvolvida e uma Coreia do Norte atrasada. E quando vem, finalmente, o colapso soviético, né, que mesmo diante da postura terceiro-mundista norte-coreana, a União Soviética ainda era um parceiro comercial que garantia a subsistência, né, em momentos ruins, a Coreia do Norte entra em crises de fome, né, crises agrárias mesmo. E a partir daí, enfim, nos anos 90, né, com embargos, com, enfim, dificuldade de conseguir crédito, com fome sistematizada, o país entra numa espécie não chega a ser um colapso total, mas o regime acaba tendo que fazer uma mudança muito drástica. Ele se militariza muito mais do que em outras épocas, né, radicaliza a sua militarização e se fecha mais, né, e se fecha muito mais, inclusive. Né. Então, muito dessas imagens que a gente tem sobre a Coreia do Norte ditatorial, a Coreia do Norte como é que é? Sanguinária, né, enfim, não pode sorrir, todo mundo tem que usar o mesmo corte de cabelo, eles são imagens, na verdade, de uma dificuldade muito grande que o Ocidente, a Coreia do Sul tem, de entender essas dinâmicas econômicas pelas quais a Coreia do Norte passou, né, e de como elas foram movidas, de fato, por pressão imperialista americana. Os Estados Unidos usando, a guerra por outros meios. Se a gente não consegue debelar esse regime por meio de uma invasão militar, a gente vai destruindo a capacidade dele, a sua capacidade econômica, né? E, de fato, acho que hoje em dia a Coreia do Norte conseguiu se recuperar muito em relação ao que foram os anos 90, mas o grau de colapso que se apresentou foi muito dramático para aquela sociedade. Né? Enfim, os relatórios da ONU falavam muito em fome generalizada, em, sei lá, casos de canibalismo e tal, que são coisas que a gente pode até questionar, mas o fato inegável era que a destruição econômica do pelo menos desse imediato pós-Guerra Fria, ou pós-colapso soviético, ele foi muito grande para a Coreia do Norte. Né? E aí ajudou a consolidar ainda mais essa imagem da Coreia do Sul como é o país do progresso, é o país desenvolvido, né? Se vende como um país democrático, embora tem muitos entulhos autoritários ainda na Coreia do Sul, né? Mas que ainda assim cria esse distanciamento, né? As pessoas fogem da Coreia do Norte, né? As pessoas, enfim, sofrem na Coreia do Norte. Tem toda uma dinâmica, na verdade, assim, digamos assim, que você falou muito bem, né? Um certo orientalismo que ajuda a conceber esse regime, que, enfim, tem problemas, é um regime fechado, mas ajuda a pintar ele, na verdade, numa dinâmica muito maniqueísta. E, consequentemente, perde de vista justamente como esse regime se fecha, como ele se torna cada vez mais autoritário,
né? E para entender isso é preciso entender o papel dos Estados Unidos, entender principalmente o papel das pressões econômicas que se impuseram na sociedade norte-coreana a partir da década de 70. A gente pode emular com Cuba, né? Acho que é um exemplo mais próximo, semelhante, né? Com certeza. Fernando, chegou o nosso tempo, chegou ao final. Eu gostaria de te agradecer imensamente a conversa, o papo. Acho que foi uma grande oportunidade para a gente aprender mais sobre, né, a história da Ásia, o conflito na Coreia, imperialismo e tudo mais. Te agradecer a todo mundo que acompanha a gente até aqui. Siga o Jesse nas redes, Twitter, Instagram, essas coisas tudo. E ficamos por aqui. Valeu, pessoal.